De acordo com o próprio governo federal, cerca de 10 sistemas de alarmes falsos foram disparados com a mensagem misantropia, que significa ali basicamente ódio à humanidade ou aversão à humanidade, algo do tipo. Então foi um ataque hacker identificado na madrugada de sábado. Inclusive eu recebi no meu celular, várias milhões talvez de brasileiros receberam, especialmente Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, lugares que foram aí amplamente divulgados, que receberam essa mensagem, não só nesses locais, outros locais também. Foi aí descoberto, ao que tudo indica, assisti um canal mais cedo, que falou o seguinte, pelo que foi indicado, né, foi noticiado, não sei se é uma informação oficial, mas ao que tudo indica, um adolescente, ou seja, um menor de idade, conseguiu fazer esse estrago, vamos dizer assim, no sistema governamental, espalhando essa mensagem de alerta, né, de alerta falso com o nome Misantropia. O que a gente quer discutir, eu quero comentar hoje, é um canal que eu falo muito de concurso na área de TI, e especialmente, como o nome fala, né, concurso, é para você se preparar, você buscar conhecimento para adentrar nas esferas governamentais, empresa pública, órgãos públicos e órgãos judiciais também, em que você vai exercer a função de tecnologia da informação. Isso aqui expõe algumas coisas e também trazem mais um sinal de alerta, né? Parece um trocadilho, mas é um sinal de alerta em relação a quais profissionais o governo ele tem que buscar, ele quer, e o tanto que o governo em si precisa investir em segurança, precisa investir em tecnologia de modo geral. Primeiro ponto que eu quero abordar, a fragilidade do sistema. Eu acompanho um canal muito conhecido de segurança da informação, uma pessoa que apresenta esse canal é um expert, né? Apesar de ele me falar no canal, nesse vídeo, que está há um tempão já fora da área de segurança da informação, ele praticamente ali se aposentou, por assim dizer. Ele comentou que trabalhou aí em diversas áreas de tecnologia e já identificou vários erros, problemas gravíssimos dentro de sistemas governamentais. Inclusive no vídeo ele ataca, de certa forma, ele bate forte, vamos dizer assim, sobre essa questão do governo, de modo geral, não dá muita importância para determinados sistemas, ou seja, não são todos os sistemas que estão nessa condição de vulnerabilidade. Porém, ele diz que muitos sistemas do governo, que muitas vezes são tratados como sistemas que não têm muita importância, mantêm ali uma série de, vamos dizer assim, de padrões que não são padrões seguros, não são padrões de segurança, são padrões inseguros. E são coisas básicas, mínimas, que deveriam ser feitas. E nesse vídeo ele aponta várias situações dessas, especificamente, inclusive, desse caso que aconteceu, indicando que um adolescente conseguiu fazer isso. Mas o adolescente não fez isso simplesmente porque ele é um gênio, é um hacker, conhece muito. Não, ele simplesmente conseguiu identificar credenciais de senhas, né, possivelmente ali uma matrícula e uma senha de algum servidor, e a parte da senha e matrícula, né, de senhas vazadas, credenciais vazadas, ele conseguiu acessar o sistema simplesmente e a partir daí ele emitiu esse alerta. Pessoal, isso é coisa básica. Quem estuda especialmente segurança da informação, eu tenho um pós em segurança da informação, a gente sabe que determinadas políticas precisam ser adotadas dentro de segurança da informação. E uma delas, por exemplo, é você trocar sempre as senhas. Olha só que coisa gravíssima, uma coisa básica. Isso é básico em política de segurança. O próprio sistema tem que ser configurado para, de maneira rotineira, né? Enfim, sei lá, de mês em mês, a cada 15 dias, dependendo aí da política estabelecida dentro do órgão, da entidade, pode ser pública ou privada, precisa ter obrigatoriedade do próprio sistema ele exigir que a pessoa modifique as senhas dela, as credenciais dela, especialmente a senha. E claro, de maneira que ela modifique e que sejam senhas seguras, que inclusive, é o que tudo indica, a senha que esse adolescente conseguiu acessar, ela continha os 6 primeiros dígitos do CPF do servidor. Olha só que absurdo. A senha é totalmente frágil e possivelmente uma credencial, sabe-se lá de quando ele adquiriu, comprou, encontrou esses dados, certamente, provavelmente, essa senha está há muito tempo ali sem ser trocada. Olha só o tamanho do prejuízo moral, especialmente. Porque se a gente for analisar bem, assim, essa mensagem por si só, ela não causou nenhum dano financeiro, talvez não, ó. Eu acredito que não, né? Mas olha o dano moral, vamos dizer assim, né? Assim, não sei se é uma palavra certa de se falar, mas o dano moral
que causou ao sistema do governo. Imagina só as pessoas vendo que o governo, de certa forma, tem um sistema fragilizado. Claro que não dá para a gente dizer que todos os sistemas do governo são fragilizados. Inclusive, nesse vídeo, ele faz questão de mencionar isso, que os sistemas do governo, na verdade, existem sistemas e sistemas. Então, esses especialmente, ao que tudo indica, o que foi provado, comprovado inclusive, é que ele está fragilizado. Porque olha só, uma assim, é um credencial que aceita iniciais de CPF. Geralmente credenciais por políticas de senha precisam ter alguns critérios. Dentre eles, misturar letra maiúscula com letra minúscula, números e nomes. Muitas vezes também, e é prática geralmente, além disso, caracteres especiais. Ou seja, uma série de características para dificultar o acesso. Então, supondo, vamos lá, para você acessar um sistema desse, deveria ter no mínimo ali letra maiúscula e minúscula, com um caractere especial e mais números. E simplesmente a credencial, que tudo indica que foi utilizada, continha como senha os 6 primeiros dígitos do CPF. Olha só que fragilidade encontrada. Isso aí é, assim, no mínimo, realmente preocupante. E por isso que eu falei, o dano moral para a pessoa que acompanha isso é absurdo. A pessoa imaginar que ela depende de um governo cuja segurança da informação está fragilizada. Repito, a impressão que passa, porque nem todos os órgãos do governo, obviamente, ou sistemas governamentais têm, de repente, essa mesma fragilidade. Mas esse aí foi comprovado que possui essa fragilidade. Outro ponto abordado também foi o fato de não ter ali o que a gente chama de autenticação de múltiplo fator. Inclusive, são temas, pessoal, que caem em prova de concurso, tá? Na parte de segurança da informação. Estou falando aqui, inclusive, cai em prova de concurso. Que é a política de segurança, a política de senha, a política, enfim. E aqui no caso de utilização de senhas também, de credenciais, múltiplo fator de autenticação também, é muito cobrado em provas de concurso. Que é você ter o quê? Mais um dispositivo ali para confirmar realmente, para autenticar, para você conseguir acessar o sistema. Por exemplo, tem um celular que você digita sua senha, conecta no aparelho, conecta na rede e recebe no celular, por exemplo, uma mensagem para confirmar se é você ou não. Isso aqui já também diminui muito, reduz muito a questão de ataque cibernético. Imagina se tivesse um múltiplo fator de autenticação, por mais que a senha fosse frágil, que não é o ideal, obviamente, a pessoa receberia no celular uma mensagem indicando que alguém acessou e ela poderia recusar aquele acesso e a partir daí bloquear uma tentativa de ataque e poder reportar para alguém que alguém tentou acessar usando credenciais ou mesmo alterar a senha, que realmente, geralmente é o que a gente faz. Quando você percebe que alguém está tentando acessar um dispositivo seu, um sistema seu, utilizando credenciais suas, o ideal é você receber o dispositivo, você vai lá e altera a senha, por exemplo, para evitar que aquele atacante consiga isso numa próxima tentativa. Ou seja, essas coisas básicas, pessoal. Quem estuda não precisa nem ser da área de segurança da informação, ter pós-graduação como eu tenho, você é especialista em segurança da informação. Se você estuda hoje em dia a tecnologia da informação, já está praticamente embutido esse tipo de conhecimento. E sempre, é por isso que a gente sempre fala, sempre é preciso reciclar os usuários de segurança, sempre passando essas informações, da importância de ter senhas bem robustas, senhas seguras, um múltiplo fator de autenticação. Apesar de que aqui também a gente sabe que é um erro de política mesmo, porque perceba que é um erro de política, que fica muito claro que é um erro de política. Você tem um sistema que não cobra uma atualização de senha constante, que não tem multifator de autenticação, que não cobra uma senha mais robusta. É um erro de política. Se tivesse uma política ali que determinasse isso, provavelmente reduziria esse risco. Se você perceber bem, os maiores ataques, os principais ataques que acontecem no mundo inteiro, não são ataques de pessoas que conseguem quebrar criptografias, por exemplo. São ataques de pessoas que conseguem credenciais e a partir de credenciais conseguem acessar. Ou então fazem o que a gente chama, né, de engenharia social para conseguir ali, de alguma maneira, persuadir o usuário a entregar ou contra a sua vontade, ou mesmo o usuário entregar ali mediante algum pagamento, alguma coisa, entregar suas senhas ali, suas credenciais para ele poder acessar, o atacante acessar aquele dispositivo, aquele sistema. Então, são políticas que precisam ser reforçadas e trabalhadas constantemente. Por mais que o usuário saiba, o usuário seja experiente, porque ninguém está, vamos dizer assim, ileso a cair em phishing, enfim. Por isso que o ideal é que você sempre
constantemente treine pessoas e também estabeleça políticas sérias que protejam realmente o sistema, protejam tudo ali, tanto a infraestrutura como o próprio sistema, enfim, o software, porque também parece que foi detectado ali, as pessoas que comentaram sobre esse assunto disseram que tem muita fragilidade também no próprio portal relacionado ao assunto, tem várias fragilidades, incluindo aí a possibilidade de você tentar ali acessar por um injection, né? Por um SQL injection. Ou seja, são coisas que são básicas. O SQL injection tá lá no top 10 do ASP. Básico, não é nada de outro mundo, não. Mas o simples precisa ser dito e o básico precisa ser feito. Para que a segurança ela venha a ficar em primeiro lugar. Imagina agora as pessoas desconfiadas com o governo, porque o governo simplesmente não conseguiu evitar que um adolescente, supostamente, pelo menos a notícia que eu vi, não sei se é real, não vi portais falando sobre isso, mas essa pessoa, acredito que é uma pessoa séria, um canal que acompanha muito segurança, e ele viu lá informações que provavelmente parece que é um adolescente, nem que seja outra pessoa, enfim, mesmo assim uma fragilidade. E aí vem mais um alerta que eu quero trazer para vocês. Por isso que, quando eu falo questão de concurso para TI aqui, a gente tem que levar, a gente precisa ter pessoas que estejam lá, que vão entrar no sistema, que vão entrar num governo, vão entrar numa empresa pública, vão entrar num órgão público, no judiciário, enfim, pessoas que realmente saibam o que estão fazendo. Pessoas que saibam realmente, tenham qualificação. Não que você precisa ser um expert em segurança, um expert em desenvolvimento, um expert em infraestrutura, não. Mas que entenda os conceitos principais e como mitigar riscos, como otimizar também ali o sistema, como deixar mais seguro os sistemas governamentais. Pessoas que tenham essa consciência. Porque assim, não estou aqui julgando quem trabalha lá, porque eu não conheço o contexto, não sei de quem é a culpa, mas também não cabe a mim. O órgão, os governos têm as pessoas que vão apurar tudo isso, vão dizer quem é culpado, quem não é, enfim. Mas imagina, se tivessem pessoas realmente trabalhando na área de TI, seguindo ali o mínimo de política de segurança da informação, provavelmente, possivelmente, esse ataque não teria acontecido. Porque, o que tudo indica, foi um ataque que não precisou de muita coisa. Então a gente precisa de pessoas qualificadas, que pensem realmente de maneira estruturada, de maneira a manter o sistema governamental seguro, a procurar melhorar os sistemas governamentais. Por mais que o governo precise, e eu acho que pode ser necessário, por exemplo, contratar auditorias, consultorias, para poder melhorar o seu ambiente tecnológico, seja em relação à segurança, seja em relação ao desenvolvimento, à infraestrutura que seja, para oferecer melhores serviços que envolvem tecnologia especialmente, ainda assim, o servidor público, a servidora pública, que estão ali, que assumiram cargos, né, assinaram ali a sua nomeação para assumir um cargo público, essas pessoas diretamente têm responsabilidade sobre o sistema de modo geral. É necessário pessoas que tenham esse pensamento, essa ideia, para minimizar, porque a gente sabe, para quem estuda segurança da informação sabe, que não existe risco zero em segurança da informação. Os riscos são mitigados. E muitas vezes o básico já mitiga uma série de riscos. O fato de ter uma política de segurança que exija senhas complexas, que exija um múltiplo fator de autenticação, que exija mudanças constantes nas senhas, já auxilia muito no risco cibernético igual a esse. Isso é um incidente, de repente, não sei, pode ter afetado psicologicamente muita gente, pode ter afetado ali o moral realmente do governo, pessoas ficaram assustadas. Eu me assustei, não vou mentir. Desde as pessoas que trabalham na própria segurança da informação, e é importante frisar isso, e isso que é em prova de concurso. A segurança da informação, ela não é responsabilidade de um setor de segurança. Responsabilidade de todos, desde o alto escalão, quem está ali administrando, quem, enfim, é coordenador, é diretor, é gerente, seja o que for, a alta cadeia de gestão, até quem está lá trabalhando no dia a dia num órgão. Qualquer pessoa que senta numa cadeira ali, uma carteira, para trabalhar para um órgão público, mesmo que seja ali função menor dentro do órgão ou da empresa pública, ou na empresa privada também, por que não? Vamos aumentar aqui o leque. Essa pessoa também é responsável pela segurança da informação. Porque o que ela faz ou o que ela deixa de fazer pode afetar diretamente um risco ou um incidente que pode prejudicar muitas pessoas. Então isso serve de alerta
como a gente falou, né, para os próprios órgãos governamentais entenderem melhor essa parte, porque aqui foi um dano, aparentemente, não sei que tem outro dano que não foi divulgado, mas não houve dano nenhum, assim, de proporções graves. Mas é um incidente que coloca em xeque os sistemas governamentais. Que tipo de profissionais que nós vamos admitir que vão ser admitidos dentro de órgãos governamentais que trabalham em TI. As provas, elas visam, obviamente, concurso, selecionar os melhores. Se não são os melhores, paciência, né? Mas uma prova técnica de TI, do nível de TI, eu quero acreditar que são selecionados os melhores. Porque prova de TI não é prova fácil. Qualquer prova de concurso já é difícil, mas de TI muito mais ainda. Porque ela exige um nível de conhecimento técnico muito alto. E, geralmente, de múltiplos conhecimentos. Segurança, governança, banco de dados, desenvolvimento, enfim, às vezes até um pouco de cada um, dependendo da prova. Então, quero acreditar que as pessoas que vão entrar ou que entram por meio de concurso são pessoas qualificadas, que estudam e que são pessoas sérias, que vão continuar estudando, porque o estudo não para, especialmente tecnologia, para cada vez mais conseguir vencer esses incidentes ou conseguir combater incidentes que podem tomar até proporções piores ou de prejuízos maiores em caso ocorra aí em algum momento. Como eu falei anteriormente, repito, não que vai se acabar, se extinguir os riscos, mas a mitigação é importante. E muitas vezes o básico, o que tudo indica que foi o básico, que não foi feito, ele vai certamente influenciar, vai começar influenciando no quanto a política de segurança da empresa, do governo, do órgão, enfim, que seja, está ou não funcionando. E há até um ponto muito falado, né? Muito falado não, é um ponto que posso dizer que é um ponto crucial, é um ponto sempre colocado em pauta. Sistemas ou política de backup ou segurança ou sistemas bons, políticas de backups boas, monitoramento de incidentes, tudo isso só serve se for testado. Aí fica a pergunta, né? Será que isso já foi testado alguma vez? Ou não? Será que só abandonaram e deixaram lá? Bem, não estou aqui para acusar e falar nada de ninguém. Estou trazendo um fato e uma reflexão. Porque isso aí serve para todos nós. Para todos nós. Inclusive você que acompanha esse canal e certamente busca sua carreira pública. Daqui a pouco vai estar em um órgão público, em uma empresa pública. Nós refletirmos o que nós queremos para os sistemas, né, ou para os sistemas de maneira geral governamentais. Coloca nos comentários sua opinião sobre esse assunto, sobre esse incidente, sobre essa situação e o que você pensa como talvez um futuro servidor, servidora pública ou empregado, empregada pública. Se você acredita que realmente existe fragilidade muito grande nos sistemas governamentais, coloca nos comentários, quero saber sua opinião sobre esse assunto.